Olá, criativos! Mais uma edição do Espinha de Peixe, o nosso videocast que mergulha fundo nos bastidores da criatividade. Eu sou Érica Siqueira, sou professora aqui da Estácio do Pará, sou uma das criativas desse clube maravilhoso e dirijo também o Sampleados, um projeto que vocês devem conhecer, tenho certeza disso. Não estou só, estou aqui do lado de Elias Portilho, meu grande companheiro do Clube de Criativos. Olá, gente. Eu sou Elias, eu sou publicitário, diretor de arte, trabalho em agência e hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre que vou dar a honra para minha amiga Érica apresentar. E nós estamos de verdade, gente, com uma pessoa que vai falar muito e que entende muito sobre comunicação no Pará. Não tem como falar de publicidade, de criação, como falar de muitas peças publicitárias vencedoras de premiações, de coisas que a gente assiste e sente orgulho de ser paraense com essa criação maravilhosa aqui no Pará, sem falar nesse nome incrível que tem tudo a ver com a história da nossa publicidade paraense. Já sacaram quem é? Será, Elias? Será? Você sabe que ele tem livros publicados também, Tem né? Uma livro. pessoa que transita na literatura, que transita na publicidade. É um verdadeiro artista. Um verdadeiro artista. E quem será que a gente está falando? Público? Vocês sabem quem é? Já adivinharam? Falar de publicidade sem falar de Pedro Galvão. Como que a gente não podia trazer logo no início do nosso videocast essa pessoa que vai trazer histórias, relatos, fatos, muita coisa legal criada aqui no Pará, gente, porque se tem coisa que paraense é muito criativo. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço. A honra de estar aqui. Então, conta aí um pouquinho pra gente, Pedro. Pergunta inicial, né? Qual foi a época de ouro da publicidade paraense? Se é que nós já tivemos ou se nós ainda estamos. Conta aí um pouquinho pra gente dessa publicidade paraense. Eu não vejo uma época de ouro na publicidade paraense, né? A publicidade brasileira, sim. Ela teve um momento de grande repercussão. Naquela época, eu acho que a palavra era criatividade. Era a grande palavra da área de criação, da propaganda brasileira. Criatividade. E a gente transitava em torno dessa palavra, criatividade. Essa era a nossa função. Estava tentando buscar uma identidade brasileira. Era a busca da criatividade. Uhum. Ou seja, é você trazer para a propaganda, para o marketing, as ideias criativas que tornam o marketing mais interessante, mais palatável, mais gostoso de ver. E é exatamente isso. A minha formação, na verdade, é uma formação livresca e de direito. Eu sou formado em direito. Foi uma formação na UFPA? Foi no Pará mesmo? Foi no Pará. Uhum. Eu formei em Direito pela Universidade do Pará, pela Faculdade de Direito do Pará, aquela que é no Largo da Trindade. Depois, a gente era direcionado para essa área da literatura, sabe? E aí eu tive grandes professores como o Chico Mendes, né? Paulo Mendes, né? O Rui Barata. Olha Né? só. Convivi com o Mário Faustino, o Joaquim Francisco Coelho, que foi uma pessoa da maior importância. Joaquim Francisco, ele viveu nos Estados Unidos a vida inteira, né? E foi professor de Harvard. Não é professor de Harvard durante alguns meses, não, é durante a vida inteira professor de Harvard. O Inocêncio Coelho, que era irmão de Joaquim Francisco. Certo? E aí a gente teve um pedacinho da vida do Mário Faustino. Um pedacinho da vida por quê? Porque foi uma vida curtíssima. Ele viveu 32 anos. É um horror, né? É uma pena. E o Mário foi certamente era um poeta, né? E poeta muito vocacionado, extremamente vocacionado, e que foi para o Rio de Janeiro logo muito jovem e lá ficou.
Na verdade, era uma turma de grandes, né, literatas, poetas, Rui Barata, Mário Pois é, faltou, Faustino. você acabou de dizer o nome Você, básico. né, Pedro Galvão, que agora tem livros incríveis também com poesias. Mas o nome básico chama-se Rui Barata, Rui Guilherme Paranatinga Barata. Uhum. Certo? Uma vez, há um episódio interessante. O Rui escreveu um poema e ele tinha um verso bonito lá nesse poema. Não estou me lembrando do verso como é que era, mas houve um momento em que o Mário Faustino disse que esse verso poderia perfeitamente ser dele, do Mário Faustino. O Rui tirou esse verso do poema. Já que podia ser do Mário. Ele não assinaria. Entendeu por quê? Porque ele tinha que ser Rui. Eu imagino esse estudo de direito com essa turma aí, criativa, Não, mas poetizando já. Isso tudo era mais velho que eu. O Mário Faustino, por exemplo, era 10 anos mais velho que eu. O Rui dava para ser meu pai. E do Rui eu tenho a vaidade de ter tido um livro, a principal obra do Rui Barata, que é o Nativos de Câncer, é dedicada a mim. A Pedro Galvão de Lima. Pedro Galvão chama-se Pedro Galvão de Lima. Nome que eu dei do meu pai, que era uma pessoa da maior validade, uma categoria. Papai era maravilhoso. Aí eu fiquei curiosa agora, Pedro. Pedro Galvão de Lima. Por que usar o Pedro Galvão se a gente normalmente usa o sobrenome do nosso pai, né? Nos nossos nomes. Sim, mas acontece que papai era Pedro Galvão de Lima. Ah, então Galvão de Lima era o sobrenome inteiro do seu pai. O verdadeiro que foi pro Pedro seu nome. Galvão de Lima era o papai. E ele era de que área? Criativo também? Quem? O papai. Não, papai era um batalhador, era um trabalhador. Papai trabalhava com ouro. Papai trabalhava com ouro, comercializando ouro. Né? Uhum. Ele recebia ouro do interior do estado, trabalhava esse ouro, transformava o ouro em um produto que ele usava para dentistas, ouro para fins odontológicos. Uhum. E de ourivesaria também. E então, eu tive, através da Faculdade de Direito e através do conhecimento do Chico Mendes, por exemplo, o Chico Mendes, Francisco Paulo do Nascimento Mendes, foi meu professor de literatura. E ele nos encaminhou todos, como encaminhou o próprio Rui Barata, para a literatura. O grande, quem apresentou para vocês essa literatura, abriu os livros, abriu a cabeça, abriu as ideias. Francisco Paulo do Nascimento Mendes, que era uma pessoa belíssima, uma pessoa maravilhosa, um homem da maior qualidade. Nos levou tudo para esse lado. E que bom, né? Aí nós fomos, eu particularmente, desaguei na publicidade. E naquela época, como aconteceu? Eu me formei na década de 60, tá? Certo. E passei para a publicidade na década de 70. É muito longe, né? A década de 70 é muito longe. Mas foi lá que eu encontrei a propaganda e foi nessa época que eu trabalhei no Rio de Janeiro. Tive uma volta a Belém do Pará, muito breve, de um ano, em 1972. Uhum. E em 72 eu fiz uma agência chamada Matrix, aqui em Belém. Matrix. Com esse trabalho eu voltei no Rio de Janeiro, eu descobri a palavra portfólio. Não sabia o que era portfólio, me inventaram. Então o início da publicidade foi no Rio. Sim, é verdade. Porque, na verdade, na década de 70 estava tudo muito incipiente aqui no Pará, né? A gente teve faculdade a partir de 80, eu acredito. Na verdade, eu estava trabalhando no Rio nessa época. Uhum. Né? No Rio de Janeiro, eu trabalhei de 1970 até 1983. Certo. Então foram 13 anos na publicidade no Rio de Janeiro. 12 anos, quase 13. Quase 13.
Não, 13 anos, quase 14. Certo. E então, no Rio de Janeiro, eu trabalhei em algumas agências, entre elas... Em Gonzalo aconteceu o seguinte, eu não vim para o Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo. Eu tinha recém-casado, eu casei aos 28 anos com uma mulher maravilhosa chamada Vitória Lúcia Hasselmann. Era linda e era inteligente e era culta. Ou seja, né? É um casamento perfeito com um grande poeta e um grande criativo também. Aí nós casamos e fomos para São Paulo. Eu resolvi ir para São Paulo, porque as coisas estavam acontecendo na área da publicidade. Uhum. E eu fui em janeiro de 1970. Janeiro é um mês difícil. É o começo de ano, nós estamos saindo do ano para o Pós-Natal, outro. né? Pós-Natal, pós-Ano Novo, que a publicidade bomba no final do ano, né? E eu fui procurar trabalho em São Paulo, exatamente nesse mês de janeiro. A primeira pessoa que eu procurei foi Roberto Duailib. Roberto Duailib era o famoso D, da DPZ, que foi a agência mais emblemática desse país nesses anos todos. DPZ, Duailib, Petit e Saragossa. Petit e o Saragossa eram espanhóis. O Duailib era brasileiro. Eu fui procurar o Duailib. Através de quem? Recomendado pelo Chico Mendes. Tinha um amigo que conhecia o Duailib e resolveu me apresentar para o Duailib. Lá fui eu para São Paulo em busca disso. O Duailib me falou o seguinte, Pedro, janeiro não é o melhor mês para você procurar emprego em São Paulo. Muito bem. Eu tinha ido com a Vitória, com a minha mulher, e aí a Vitória, que era carioca, a Vitória me disse, quando eu tinha desistido de ficar em São Paulo, e ia voltar para Belém do Pará, e então a minha mulher, a Vitória, me disse o seguinte, Pedro, escuta, vamos passar o fim de semana. Nós tínhamos uma passagem marcada para segunda-feira. Eu tinha uma passagem marcada para segunda-feira, para uma segunda-feira. Ela disse, vamos passar o fim de semana lá no Rio, eu gosto tanto da minha cidade, coisa maravilhosa e tal. Aí, claro, vamos sair de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro. Aí eu que tinha procurado um mês inteiro, eu tinha varejado o Rio de Janeiro, tinha procurado a DPZ, a Norton, a J. Walter Thompson, tudo quanto era agência no Rio de Janeiro e não em São Paulo, e não encontrei. Aí eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, para Vitória pegar o voo da segunda-feira, certo? E voltar para Belém. Eu fui levar a Vitória no aeroporto Santos Dumont, ela embarcou para Belém, e eu saí do aeroporto Santos Dumont direto para visitar uma agência chamada JMM, ficava da Almirante Barroso, ali no centro do Rio de Janeiro. Aí eu ia falar com um cidadão chamado Cid Pacheco, que era diretor da JMM. A primeira agência que eu fui, eu consegui emprego no Rio de Janeiro. Aí, né? Rio abraçou. E foi assim que eu fiquei no Rio de Janeiro. E aí ficou no Rio de Janeiro esses 13, 14 anos, né? Foi bom que fez um grande portfólio, trabalhou com certeza com muita gente criativa. Sim. E trouxe aí toda essa bagagem para Belém. Eu vou citar todos esses nomes, tá? Diga. Bom, então, em todo esse périplo, olha que palavra, né? Chamada palavra do fundo do baú. Né? Palavra bonita, que a gente quase não ouve mais nessas palavras tão bonitas, tão bem redigidas. Esse périplo, eu conheci o Duailib, conheci o Nizango Anais, que um dia desse eu li um artigo dele, ele dizendo que eu sou rico. Ridículo, né? Uma pessoa se chama de rico. Mas o Nizango pode dizer isso porque ele é bem sucedido. Neil Ferreira, que foi talvez o mais redator que eu vi na minha vida. Washington Oliveto, que era um tremendo redator. Eu ia chamar um puta redator, mas por conveniência não vou chamar de puta redator. Mas fica feio até, né? Uma pessoa fundamental na minha vida chamada Carlos Estevão Souza Filho, Carlos Estevão, que o pessoal chamava de Estevão.
Era grande como pessoa, como corpo. Ele era filho do Carlos Estevam, que era um cartunista no Rio de Janeiro, na revista Cruzeiro e tal. O Carlos Estevam foi meu amigo e me ensinou os caminhos da direção de arte no Rio de Janeiro. Imagino que a revista Cruzeiro ela trouxe grandes cartunistas de verdade que marcaram uma época fundamental no Brasil, que foi o enfrentamento da ditadura, né? Com Então precisava certeza. ser mais criativo Antes da ditadura, né? do que o criativo, né? Para poder, talvez, Antes da ditadura. conseguir fazer publicações aí que não eram permitidas Ney na Leandro época, de né? Castro. Ney Leandro de Castro foi também um grande amigo meu, poeta do Rio Grande do Norte, que mora até hoje no Rio de Janeiro. E eu falo de vez em quando com ele. Semana passada eu falei com ele. Tremendo redator. E Só grandes agora, nomes. eu comecei por aqui e comecei trabalhando no escritório do Cléo Bernardo. Cléo Bernardo, de Macambira Braga, que a gente chamava de Macambara Briga. Cléo Bernardo era um cara maravilhoso, de bom coração, que me abriu as portas do escritório de advocacia dele. Eu trabalhei durante uns 4 anos lá. E ele me encaminhou para a publicidade. Ele me disse, Pedro, porque na verdade eu era vocacionado para a escrita. Uhum. Eu gostava de escrever, mais do que de advogar. Então, aí o Cléo me disse, Pedro, procura Mendes Publicidades. É aqui em cima. Era o mesmo edifício. Ficava no edifício Antônio Velho. E eu fui procurar Mendes Publicidade. O Oswaldo Mendes abriu os braços e me recebeu. Porque ele precisava, estava tão no começo da publicidade paraense, tão no começo, que era uma raridade um cara querer escrever propaganda. Era uma raridade, era um acontecimento. E eu queria fazer isso. E assim eu comecei a fazer propaganda, escrever propaganda. E me transformei num redator. Que maravilha, E né? Pedro, uma curiosidade que eu maravilha. tenho. Nessa época que tu começaste na Mendes, quem era o teu dupla? Que geralmente, né, na criação, o redator trabalha com um diretor de arte. Naquela época, não era exatamente assim. Né? Como era que funcionava naquela época? Estava em formação isso. Não havia assim uma dupla. Mas é claro que existia o diretor de arte, tá certo? E enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando me lembrar o nome. Certo? Como já era mais ou menos estabelecido o Isso. funcionamento para essa dupla, É. né? Naquela Diretor de época a arte, estrutura era... Aí, eu sei que eu levei para trabalhar lá uma pessoa maravilhosa, chamado Inocêncio Pérez. Inocêncio Pérez Mato era um argentino. Se transformou num dos amigos da minha vida, o Inocêncio. É o segundo Inocêncio da minha vida, né? Primeiro foi o Inocêncio Coelho, irmão do Joaquim Francisco Coelho, que foi a outra pessoa fundamental na minha vida. Uhum. O Joaquim Francisco é aquele que trabalhou em Harvard, que ensinou em Harvard. E o Inocêncio Coelho é um notável jurista, notável advogado. Ele foi a grande vocação da minha turma de direito, a grande vocação para o direito e para as letras jurídicas. Tá certo? E aí, voltando Inocêncio Coelho. Para a nossa redação, aí, primeira redação do Mendes, da Mendes Publicidade, lá no edifício Antônio Velho. No Antônio Ainda Velho. começando essa formação de duplas, né? Esse trabalho aí de criação publicitária. Começando ainda aí. E eu estou tentando, enquanto isso, me lembrar, mas não... Pergunta difícil. Década Mas- de 80, né? Que aí é todo esse início dessa movimentação, Como né, da era que publicidade. funcionava a estrutura naquela época? Era um redator com alguns diretores de arte, a fazer a divisão? Exatamente isso. Não é que não chamava diretor de arte naquele momento, né? Não chamava diretor de arte, né? Mas como era que funcionava? Pois é, eu estou tentando me lembrar como é que funcionava. Tinha já o pitch? Como era que chegava a Tinha, demanda? tinha que ter. Como era a estrutura, Tinha que a ter. demanda? Como é que Tinha chegava na claro, criação? como sempre, né? Chega na agência,
um contato, Uhum. Atendimento. traz o atendimento, traz a necessidade do cliente, certo? E aí aquilo é transformado no que ele chamou de pitch, é um pedido de serviço. Né? P de pedido, I de pedido interno de trabalho, pitch. É isso? Exatamente. O pedido interno de trabalho é o pitch. E então, aquilo dava início ao processo de trabalho. Naquela época, certo, o redator trabalhava separado, o redator trabalhava sozinho, certo? Aí encaminhava isso para naquela época, era um layoutman, que era o diretor de arte, que se transformaria no diretor de arte. Ele pegava essa ideia e tentava tangibilizar através da Visualizar, arte, do desenho. visualizar. Agora, veja só, quando a gente fala nisso, nós estamos falando numa propaganda para jornal. Nós estamos falando numa propaganda para revista. Nós não estamos falando na propaganda para televisão. Rádio, né? Outros Mas veículos. rádio já. Rádio já, né? Década de 80. Sim. A TV já estava também no auge, mas, na verdade, a gente tinha uma publicidade ainda mais para impressos, né? Uma publicidade muito mais voltada para impressos, Impresso né? e rádio, né? Era mais forte, né? Era mais forte. Nessa na época, né? em que eu tinha uma voz um pouco melhor, atualmente estava meio rouca, eu fui locutor de rádio. Foi mesmo? Foi. Qual Uma certa emissora, época eu Pedro? fui. Hein? Qual emissora? Guajará. Guajará. Guajará é uma das primeiras E emissoras fui do Pará. também na Rádio Marajoara. Rádio Marajoara. Né? Ainda AM na época? Ou já era FM? Ainda era AM na época? Não, era AM. Era AM, né? Era AM. AM, FM é uma evolução das rádios, né? Porque a AM, com uma amplitude modulada, ela chegava muito mais em locais que a FM não chega pela frequência modulada, porque o sinal é muito mais pesado, né? Então, a AM, ela chegava lá onde a gente queria encontrar toda a sociedade ouvindo, né? Ia mais longe. Muito bem, mas nesse momento todo a palavra era criatividade. Era a grande virtude do trabalho, era o trabalho criativo, portanto, criatividade era a grande atividade da propaganda no seu maior nível. Eu comecei, portanto, em 1970 e tive uma experiência de 1 ano em Belém, em 1972, que eu fui atraído aqui por uma proposta para ser sócio de uma agência aqui. E nós fizemos a Matrix Publicidade. A Matrix. Ela durou 1 ano aqui em Belém. Aí eu voltei para o Rio com a Matrix. Não deu certo no Rio de Janeiro, mas ela já tinha dado certo em Belém. Nós tínhamos clientes como Tropical Crédito Imobiliário, só para citar um nome. Mas a Matrix, naquele momento, ela teve clientes como a Prefeitura de Belém. Certo. E a gente trabalhou aquilo. Com um cidadão chamado Mauro Porto, que foi o prefeito de Belém naquela época. Ele não era daqui, ele era de São Paulo. Depois, então, eu voltei para o Rio. Aí voltei para a JMM, João Macia de Medeiros, né? JMM. Daí depois passei para LM, L. Lindoval de Oliveira e Márcio Mugel, Mozart Santos Melo. A LM era uma belíssima agência. JMM também, lá no Rio de Janeiro, né? De lá eu fui para Denison, onde eu conheci uma pessoa da maior qualidade. Aliás, uma pessoa que me levou para a LM para não se perder de mim. Chamava-se Celso Japiaçu Lins Falcão. Hoje o Celso mora no Porto, lá em Portugal. E o Celso é um poeta também. E era um diretor da Denison nessa época, lá no Rio de Janeiro. Uma agência de publicidade. A Denison. E eu fiz toda uma carreira na Denison. Da Denison é que daí eu fui depois para a SGB, daí eu fui para J. Walter Thompson,
J. Walter Thompson. A gente tinha no início Era uma muita agência agência de publicidade que vinha com essa formação multinacional, digamos, né? Porque Estados Unidos, Europa. a JWT, J. Walter Thompson, era uma agência mundial. Uhum. E eu fui trabalhar na Thompson. Muito bem. Voltei para Belém em 1983, onde fiz a Galvão, que está aí até hoje. Mas ficou quanto tempo lá na Mendes? Ah, na Mendes? É, Eu fiquei 2 ou 3 anos na Mendes. 2 ou 3 anos e depois fundou a Galvão. Eu fiquei de 68 até 70 na Mendes. Ah, então foi antes de ir para o Rio de Janeiro. É bom citar o seguinte, que o Oswaldo Mendes é uma pessoa da maior importância para a publicidade brasileira. E Na verdade, vocês dois, né? Vamos ser E para a sinceros. São publicidade nomes, paraense, então, nem se fala. são nomes que toda vez que a gente vai para a sala de aula, que a gente vai dialogar sobre identidade local, regionalidades, com uma pegada que vem de fora para a gente poder formar nossa publicidade, são os dois nomes que a gente sempre dialoga muito com os alunos em sala de aula. Então, é um grande respeito por vocês dois. E o Oswaldo né? Mendes realmente merece todo o respeito, tem toda uma história dedicada à propaganda. E pegando A esse gancho, publicidade. o senhor não acha que essa época, 70, 80, foi o auge da propaganda paraense? Rapaz, é muito difícil a gente falar no auge da propaganda paraense, porque a gente tem que ter a noção dos nossos limites, tá? Mas o auge da propaganda paraense foi exatamente a partir daí. Sabe, eu diria que a partir dos anos 70, aí foi embora. Veio embora até hoje, né? Que a gente começa, digamos, a nossa linha do tempo de construção de grandes projetos, né? Sim. Paraenses a partir daí, né? Exatamente. Você coloca bem, né? Uma linha de construção. Uma linha de construção da nossa publicidade, né? Da Como nossa ela vem se publicidade. formando, como ela vem se construindo. Então, a partir dessa década, né? Que aí já funda a Galvão. O que Então, eu você tem diria para o compartilhar seguinte, aqui com a gente nesse eu diria início? que eu O que escrevi foi? aqui assim na minha Diga. frente, para eu não me perder. Claro. Décadas de 70 e 80 foram os tempos áureos da Olha. propaganda Sim. do paraense. Pronto. Temos aí um tempo áureo que, na verdade, vamos dizer que seja o início dessa grande criatividade paraense, porque você tem grandes formações de agências, o Mendes, né, Pedro Galvão, e aí a gente começa de verdade a trazer... Eu queria citar, né, por essa exemplo, também aqui, criação publicitária paraense começa a acontecer de verdade, né? tem o Haroldo Valente. Sabe, tem uma agência na qual é sócio também o Célio Salles Filho, além da Mendes, né? Então, tem Mercúrio, tem Ivo Amaral, são agências todas que fizeram parte desse momento. Né? E onde era essa inspiração criativa nesse momento, Pedro? Compartilhe Hein? um pouquinho com a gente. Hein? De onde vinha essa inspiração criativa nessas décadas de 70, de 80? Eu sei que já tem aí um fundinho da literatura, né? Porque veio da poesia. Deixa eu falar para você. Um dia desses eu tive... Na minha sala eu tenho uma estante grande, assim, que ocupa um espaço bem grande, assim, onde eu tenho ali anuários de publicidade. Os anuários são fundamentais para o nosso conhecimento da propaganda. Uhum. Ali eu tinha um anuário do Clube de Criação de Nova York, por exemplo. E o anuário do Clube de Criação de São Paulo. São duas grandes referências, né? Duas Dois grandes referências, parâmetros. tá? Bom, eu aprendi a fazer propaganda, na verdade, lendo anúncio americano, traduzindo anúncio americano. Eu aprendi a construir um texto, na verdade, com grandes redatores internacionais daquela época, que trabalhavam nessas agências. Então, a minha estante, ela é feita desses diretores de arte e redatores da grande propaganda americana daquela época. Né? Uhum. Aí sim, os anos dourados. Sim. Pegando o gancho do que o senhor está falando, hoje a gente tem a internet, que a pessoa pode fazer uma pesquisa, ver qual é o anúncio que está sendo premiado.
Mas voltando a essa década de 70 e 80, hoje, na sua opinião, o que falta para a nossa publicidade voltar a ser referência e ter destaque como foi nesses anos? Ela não tem que voltar, ela tem que evoluir. Não tem que voltar. Pois é, o senhor falou assim, nós temos, diante das nossas limitações, como nós conseguiríamos, de repente, né, ultrapassar esses limites que a gente encontra? É talento. A moeda na propaganda chama-se talento. E nós tivemos grandes talentos na propaganda brasileira. Na propaganda paraense também. Eu citei aqui. Haroldo Valente é um. Certo? O Oswaldo Mendes foi um criativo também. Como eu sou. Perfeito. Então, de 90 para cá, talvez a gente não tenha encontrado novos grandes talentos? Não. O que seria a nossa limitação? Não. Seria uma injúria histórica a gente dizer uma coisa dessa. Não. Os talentos existem, estão aí, continuam trabalhando. Existe o Clube de Criação do Pará, como existiu o Clube de Criação do Rio de Janeiro. Eu ajudei na formação do Clube de Criação do Pará, que hoje se chama Clube de Criativos do Pará, certo? Cuja logotipia está aí em cima. O logotipo está aí em cima. Que foi aprovada pelo Pedro Galvão, que já disse que ele achou bonita, tem movimento. Muito bonito, sim. Muito obrigada. É muito Olha, bonito. uma honra receber essa avaliação do Pedro Galvão, do logotipo do nosso Clube de Criativos. Dando crédito para o nosso amigo Flávio Pará, que foi ele que idealizou a marca. Foi. Então, dando os créditos para ele. Pedro, mudando um pouco o assunto, o rumo. Hoje a gente vê um desenvolvimento de houses, departamentos de marketing, onde... Houses que você fala são house agents. Isso. Onde são criados, né, já o início das propagandas, digamos assim, né? Como é que a Galvão hoje vê esse novo cenário, onde os clientes estão desenvolvendo seus departamentos de marketing, a sua criação interna? Como que a Galvão hoje vê esse cenário? Rapaz, é o seguinte, a história é sempre alguma coisa em movimento. Então, a história da propaganda também. A história das agências, tudo se movimenta, graças a Deus. Eu não vejo grandes diferenças assim. A gente continua a trabalhar. Na verdade, as empresas, como a Vale do Rio Doce, que têm departamentos internos, elas não têm departamentos de criação internos. Ela tem departamentos de marketing, que mobilizam as agências para que as agências produzam o trabalho criativo. O trabalho criativo que eu estou falando aqui é o trabalho de criação, é o trabalho da publicidade envolvendo a criação, voltado para o marketing. E o marketing é essencialmente isso. A gente procura atingir o coração das pessoas, atingir a cabeça das pessoas na parte mais emotiva da cabeça das pessoas. Aquele lado que é capaz de se emocionar com uma ideia, que é capaz de se emocionar e é levada a comprar ou não comprar um produto. O que é a propaganda? Propaganda, na verdade, ela está inserida numa coisa chamada marketing, que é o trabalho das empresas. Certo? É a Vale do Rio Doce, são as empresas, são os anunciantes que fazem a propaganda. Aqueles que pedem, que solicitam, aqueles que compram a propaganda, aqueles que sustentam as agências de publicidade, sustentam os redatores, sustentam os diretores de arte, sustentam os diretores de criação, sustentam os diretores de comerciais, os diretores de cinema, os diretores... Quando a gente fala de diretores de cinema, é o diretor. As produtoras de vídeo, né, que precisam executar os vídeos O que publicitários. executa o VT, o chamado VT, né? Então, os grandes nomes disso aí, eu anotei aqui alguns. Né? Carlos Estevão era um. Carlos Estevão Souza Filho. Celso Japiaçu, Lins Falcão, que mora hoje na cidade do Porto. Joaquim Pêssego, Joaquim Guerra de Souza Pêssego, que era um diretor de arte português
da maior qualidade. Já está falando até no português de Portugal, opa. O Aldir Nunes era um diretor de criação da Denison na época em que eu estive na Denison. Newton Ramalho era um diretor de arte com uma vocação excepcional para a pintura. Esse olhar, ele precisa estar atravessado, né, entre a arte, a literatura. A gente precisa trazer isso cada vez mais. Inocêncio né? Pérez. Eu trabalhei na Giovanni e Associados, que era de um cidadão chamado Paulo Giovanni, que era, na verdade, um cara que trabalhava em rádio. Ele era fundamentalmente um homem de rádio e depois de televisão. E que fez uma agência chamada Giovanni. E daí nasceu a Galvão. A Galvão nasceu em 1983 e dura até hoje. Então, 83 para cá, são quantos anos? Nossa, 40. Já está em 2024, 40 anos. 40 anos. 40 anos. Então, eu falo isso até com uma certa pena pelo seguinte, porque significa que eu já envelheci. Mas isso significa também que a maturidade vai fazendo transformação nessas ideias, que elas vão melhorando com o Pois passar é, do você tempo. usou uma palavra melhor do que envelhecimento. Né? Maturidade. Maturidade. E quando Elias fala sobre essa maturidade, digamos, né, trazendo para as criações, para as campanhas publicitárias, né, essa mudança que a gente vê acontecer, sai um pouco das agências, você já até respondeu, não, mas aí as empresas, elas precisam ter esse posicionamento de marca, elas buscam o criativo das agências publicitárias, mas, por exemplo, esse digital, né, essa nova forma da gente adaptar, usando o recurso de IA, criando muitas vezes, né, IA que ela fala, ideias, pessoal, é o seguinte, é uma coisa chamada inteligência artificial. Inteligência artificial, perfeito. Então, recursos novos que vão alimentando talvez o mercado de uma maneira geral, e o publicitário também, claro, né, que não pode ficar de fora nessa renovação. Como é que o Pedro Galvão vê essa nova etapa que a gente está enfrentando agora de agências que são house agencies, né, dentro das empresas, agências que às vezes... Eu não acho... Eu acho que a house agency ela tem um grande problema, que é o comprometimento interno. Certo? Ela não está... É muito mais fácil uma agência trabalhar porque ela tem vários clientes. Ela pensa mais aberto. Certo? A house agency, ela trabalha direcionada. A Vale do Rio Doce trabalha com mineração. Então, se você faz um departamento de criação da Vale do Rio Doce, ela vai trabalhar para mineração. Ela trabalha limitadamente, ao passo que a agência não. A agência é um leque aberto para todos. E é evidente que quanto mais desafiador for o mercado, tanto mais criativo ele será. Então, essa diversidade é que vai levar que a criatividade seja colocada cada vez mais, né, em efervescência. Exatamente, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, eu sou bom de criação, porque eu sou bom de criação para Vale do Rio Doce, mas também para o líder, certo? E para qualquer empresa que necessite dos trabalhos da Galvão. Eu queria agora, né, para a gente poder trazer uma criação, uma ideia, uma campanha que surgiu de alguma coisa muito legal, de algum briefing, de alguma coisa que vocês tiveram dentro da agência para compartilhar aqui com a gente, com quem está vendo a gente. Ileia, por exemplo. Conte para a gente. Ileia. Ileia é uma empresa de Castanhal, né? Certo. Um dia nós fomos convocados a fazer o lançamento do Café Ileia. Aí nós colocamos, eu tive a seguinte ideia, né? Vamos colocar uns pretinhos aí, entrando numa embalagem de café. Café Ileia, só entra café. Café, você se lembra? Claro que sim. Café Ileia, só entra café. Café Ileia, só entra café. Aí vai um lourinho, vai entrando, de repente... E ele é afastado, ele deixa de entrar na embalagem porque ele é louro, coitado. Só entra preto, só entra café. Então, aí a gente vende essa ideia de só entra café. Café Ileia, só entra café. Café Ileia, só entra café. Você vê como é simples e é insistente e é na ferida, é lá
no coração do problema. É isso aí, isso é um exemplo só. Né? Que aí você não mistura o grão do café com outros grãos, como o milho, por exemplo, que as pessoas Milho, fazem. etc. Só entra café. Perfeito. Tem alguma dica que você quer deixar? Porque a gente também tem os nossos estudantes aqui da Faculdade Estácio do Pará que vão assistir o videocast e vários outros, né? Em formação na publicidade. Tem uma dica que você quer direcionar? Eu aí para esse recomendaria pessoal? ter uma mente aberta para tudo. Mente aberta para tudo. E para isso vocês têm uma coisa fundamental. O cinema, o celular, bem usado, é um mundo que se abre. Uma grande fonte de pesquisa, né? Caramba! O celular é uma maravilha, né? Porque ele te leva a tudo. Naquela pequena caixinha ali, seu mundo ali. Certo? Você sabendo manusear. Celular com internet é Oh, um universo de navegação, né? É um que a gente... universo de navegação. Impressionante. Daí você entra pelos mares da poesia passa para o marketing, do marketing para tudo que você... Visita museus, vê fotografias, esculturas, Tudo. né? Cor, luz, sombra, começa a fazer essa formação dessa bagagem Pintura, que a gente precisa. certo? Né? Você vê o Picasso, você vê o Kandinsky, e você vê também o Dante Alighieri, você vê o Garcia Lorca, né? Literatura, né? E-books, livros, literatura. Uma maravilha. Então, navegar é preciso, né? Já dizia o poeta português, navegar na internet com responsabilidade, com informação. E para o pessoal que gosta de, eu diria, nossa pátria é a língua portuguesa. Perfeito, perfeito. E a gente não pode ser escravo da língua portuguesa, né? Na verdade, a gente precisa driblar para escrever bem e ser criativo, né? A nossa língua é.